Neste momento, vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando estudando a Palavra de Deus e onde estaremos estudando as maravilhas do Senhor. E hoje eu quero estudar sobre Elohim e seu significado. E com isso eu peço a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando sempre a Palavra de Deus, que ela traz-nos ensinamentos profundos e nos transporta através dela nós para a vida eterna. E é isso que nós vamos estudar hoje sobre Elohim. Elohim tem seu significado. Moisés, que escreveu esta palavra sobre Elohim, ele teve uma inspiração, foi inspirado pelo próprio Elohim para descrever a seu respeito. E nós queremos continuar nesta mesma inspiração de traduzir, ensinar, mostrar o seu significado. E é isso que estaremos fazendo. E dentro disto, vamos continuar lendo algum texto para nós nos certificar desta realidade. Então, diz no livro de Gênesis, que é o princípio, ele escreveu a este respeito, Gênesis capítulo 1, e verso 1 e 2, ele diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, agora nós estamos estudando sobre o significado de Elohim. Elohim é um plural, mas e que plural é este? É o que nós queremos saber. O que Moisés destacou como plural? Era um plural de deuses ou era um plural majestático? É o que nós precisamos entender sobre a inspiração que levou Moisés a escrever esses textos. Ele disse que no princípio criou Deus. Então, esse princípio era Deus criou. Vejam uma coisa, o verbo está no singular, é que Deus criou. Se fosse para Elohim, um plural para deuses, teria que ter, o verbo teria que ser, e criaram deuses, ou Elohim, criaram. Então, mas quando nós estudamos o texto, o verbo está no singular, que criou somente, foi um que criou, não teria mais ninguém para estar orientando aquele que estava criando. Então o verbo era criar, criou, e não criaram. Então, aqui estamos vendo que o plural é um plural majestático, não plural de deuses. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 4 do livro de Êxodo, e verso 16 e 17, nós voltamos e analisamos novamente a Elohim. E esta foi Elohim foi traduzido e dito a alguém que seria Elohim. Então, nós precisamos entender o significado de Elohim. Diz assim, no livro de Êxodo, capítulo 4, e verso 16 e 17, ela diz o seguinte: E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então, agora, Deus está levando ou determinando para Moisés que fosse para o Egito, para libertar o seu povo, libertar Israel
lá dos egípcios. Então, ele disse que Moisés, ele seria por Deus, e seria por Deus para Arão. E Arão, ele teria Moisés dito a Deus que ele queixou-se, dizendo: olha, eu tenho dificuldade para falar, eu não posso ir lá e falar com Faraó. Então ele sugeriu que Deus enviasse Arão no seu lugar. E Deus disse a ele: não, Arão pode servir, falar ao povo por ti. Ele te será por boca para o povo, tu falarás, mas tu serás por Deus para eles. Então, Deus estava dizendo: tu serás por Elohim. Então, sendo ele servir de Elohim, mais uma vez é um plural, mas é um plural majestático. Aqui estamos entendendo como Deus inspirou a Moisés para ir até o Egito para libertar o seu povo. Ele disse: olha, tu serás por Elohim, e tu fala a Arão, e Arão fala ao povo. Ele te será por boca. E que Moisés foi para lá, e diz que ele recebeu e disse: olha, toma esta vara, e esta vara, que tu farás os sinais com ela, para que o povo veja que eu estou sendo contigo, porque esses sinais que tu estará fazendo lá, está provando que eu estou te enviando àquele lugar. E diz que Moisés foi para lá, e começou, e foi como um libertador. Então a palavra plural era um plural de majestático, e era Moisés, foi lá como um libertador para aquele lugar, para o Egito. Porque Deus nunca ensinou Israel pluralidade para deuses, mas sempre ele falou que Deus era um único. Até no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e verso 4, ele diz que ele era único, não tinha outro além dele. Então, aqui estamos estudando o plural de Elohim, que é um plural majestático, e não um plural de deuses. Então, quando Moisés foi ao Egito, você estudando os sinais que foi feito lá no Egito, através da vara que Moisés usou, os sinais que ele fez, quando ele anunciava a Faraó, dizia que Faraó deixasse o seu povo sair para adorar o Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor. Diz que Moisés determinou ou disse a Faraó, disse: deixa o povo ir, e começou a fazer os sinais. Enviou praga das rãs, e quando Moisés disse a Faraó: olha, se tu não deixar o amanhã, o Egito será tomado por rãs aqui. E diz que assim, conforme a palavra que Moisés disse, assim se cumpriu, porque ele estava falando, estava ali com aqueles sinais. E quando o Faraó via o cumprimento daquilo que Moisés tinha dito em nome do Senhor, diz que ele pedia a Moisés, disse: ore para que Deus tire isso de nós, aqui de entre nós. E Moisés orava, e Faraó, quando via que acalmava, que as pragas tinham desaparecido, Moisés ou Faraó voltava atrás e dizia: não deixarei. Ali Moisés enviava ou determinava outro juiz
e diz que mandava às vezes praga de piolhos, e assim sucessivamente ele foi determinando. E Faraó voltava atrás quando a praga passava, mas Moisés continuava insistindo e mostrando quem era Deus, que ele, com aquela vara que tinha recebido para fazer os sinais, e se cumpria, nada falhava. Ah, Moisés quem era? O que Moisés estava lá no Egito para fazer? Ele estava sendo um libertador. Ele estava sendo um juiz ali dentro do Egito. Então, o Elohim, na inspiração de Moisés, era um plural majestático. Ah, que nós possamos entender estas realidades. Tudo se cumpriu, e você que estuda as Escrituras precisa reconhecer que o plural majestático, que era o plural de Elohim, e Moisés estava lá, não um plural para deuses, mas para cumprimento, ou para atributos, que estava sobre aquele homem chamado Moisés. Ainda nós indo para o livro de Deuteronômio, capítulo 34, e verso 10 e 11, está escrito que Moisés era um homem que Deus o capacitou. Ali no verso 10 e 11 de 34 diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Então, Moisés foi para o Egito como libertador. Ele foi como juiz. Ele executou o juízo de Deus naquele lugar. E ele foi como profeta naquele lugar. E quando nós estudamos as pragas, que através de Moisés foi dito que se cumpriria, e isto aconteceu, então o plural que estava ali não era um plural de deuses, mas era um plural majestático, era um plural de atributos, de responsabilidade que Moisés ia realizar lá dentro do Egito. As pragas se cumpriram, o povo foi tirado de lá, porque ele foi o libertador do povo de Israel. Então, Israel nunca conheceu deuses, ele sempre conheceu um único Deus que se manifestou a Israel. Até os 10 mandamentos, que foi escrito por Moisés, recebeu a inspiração para escrever e traduzido através do próprio Elohim. Disse que Moisés escreveu no Êxodo capítulo 20, o verso 3, ele disse: não farás deuses diante de mim. Então, o plural de Elohim sempre foi majestático, nunca foi plural de deuses, porque, como já disse, o verbo sempre estava no singular e nunca no plural. Então, Moisés não foi inspirado para dizer para o povo que existia, além de Deus, existia outro além dele. Até no livro de Isaías, capítulo
43 e verso 10 e 11, ele descreve que ele é o único Salvador, é o único Senhor. Ele disse: antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Quem criou outro além dele foi os homens, e nunca Deus se manifestou com outro Deus além dele. Isto é o que Moisés escreveu, é o que nós entendemos na inspiração de Moisés, que Deus, Elohim, deu a Moisés para escrever. Moisés nunca, e nem os profetas, e nem os apóstolos, escreveram e trouxeram para o povo um ensino de um Deus além do Criador. Ele disse: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, é o que nós precisamos entender ou transmitir, aquilo que a Bíblia está nos instruindo, nos ensinando, na mesma inspiração que Deus deu para os seus eleitos, seu povo. Então Moisés foi lá no Egito. Tinha ele recebido ordem para libertar o povo, e isto ele fez. Ele foi como juiz, ele foi como profeta. Então, Elohim é um plural majestático, não um plural para deuses. Vamos conhecer, dentro das Escrituras, tudo aquilo que Deus inspirou ao povo, e através do seu servo foi manifestado o conhecimento de quem ele era, e quem ele é, e quem ele sempre será. Portanto, que Deus nos ajude, Deus nos inspire sempre a conhecer a sua realidade, assim como ele ensinou seus eleitos. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva. E agradeço já os que estão inscritos, estão ajudando a levar esses conhecimentos a outros. Se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar trazer mais conteúdo como esse através das Escrituras, que nós sempre procuramos a estudar e a conhecer segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.